Entre 2017 e 2024, o projeto PFMO, Parceria para a Melhoria da Prestação de Serviços através do reforço da gestão e supervisão das finanças públicas em Timor-Leste, gerido pelo Camões-IP e financiado pela União Europeia, desenvolveu várias atividades com vista à capacitação das instituições timorenses parceiras do projeto. No âmbito da monitoria interna final, foram identificados casos de sucesso que importa divulgar para apoiar o desenho e implementação de ações futuras. Um dos casos de sucesso é o trabalho de reforço de competência desenvolvido junto da Câmara de Contas de Timor-Leste. Através da metodologia de estudo de caso, identificamos os principais resultados alcançados e os fatores críticos que contribuíram para o sucesso desta iniciativa. Estão mais competentes no relatório, porque antes tem problema com a língua portuguesa no relatório para o governo. Né? Há uma evolução. Depois de nós frequentarmos essas formações, eu notei que há algumas mudanças, comportamentos dos auditores mudaram, por exemplo, quando analisaram um processo, sempre considerar informações mais pertinentes com aquele processo. Por exemplo, na área de aprovisionamento, nós temos que ver também o tipo de dados em relação com financeira. Então, temos que analisar isso tudo para depois nós podermos opinar o que interessa, nós temos que informar para que o juiz, quando tomar uma decisão, pelo menos essa informação já é suficiente para o tribunal, o juiz, tomar a decisão. Estamos a começar a verificar as contas das entidades, das 81 entidades que prestaram contas à Câmara de Contas e conseguimos fazer a verificação interna de contas a 5 empresas públicas. Quer dizer que a evolução é muito positiva. Tenho orgulho de dizer que nós, auditores, que éramos 30, temos todos aproveitamentos sobre este curso e conseguimos atingir até o nível B2. Nós temos acesso aos produtos que são desenvolvidos pela Câmara, portanto, neste momento, eles conseguem fazer o parecer da Conta Geral de Estado, os relatórios da auditoria, coisa que no início não tinham, e nós vamos fazendo o acompanhamento desses produtos e, portanto, é por aí que nós vamos percebendo o que é que está a acontecer e a evolução técnica que tem vindo a acontecer. Quando há reuniões internacionais e quando as instituições superiores de controle se juntam, é possível ver que Timor já está presente e já tem uma palavra a dizer, já é ouvida também, já cresceu também a esse nível. Tenho a noção de que a maior parte deles poderiam trabalhar aqui connosco. Eu acompanhei a entrada dos 30 estagiários, portanto conheço-os daquela altura, porque durante aquele tempo vivemos com eles de muito perto. E hoje, quando eles voltam cá, são pessoas completamente diferentes em termos de conhecimentos técnicos. Conseguem ter uma conversa muito mais robusta, portanto, conseguem ter dúvidas muito mais consistentes. Comecei a trabalhar com o mínimo na língua portuguesa. Não tivemos muita oportunidade de aprender a língua portuguesa na universidade. Com esta formação, a língua portuguesa nos ajudar muito para perceber bem as coisas técnicas relacionadas com a auditoria. Nós elaboramos o relatório técnico da auditoria. Para perceber bem sobre esta matéria mais técnica, nós temos que conhecer bem a língua portuguesa mais técnica, porque a língua portuguesa que nós falamos às vezes não são aplicáveis no trabalho dia a dia. Eles também veio com a Câmara de Contas para nos dar tutor sobre a língua em si. Então, ele nos acompanhar de ver a nossa auditoria, o projeto da auditoria, e depois ele fez uma correção com uma explicação mais clara com o erro que nós cometeram, os erros. E depois daí nós percebemos mais correto como que usar a língua mais técnica.
temos tido uma vantagem e que muitas vezes é desvalorizada ou muitas vezes não é exatamente assim noutras instituições, que é o facto de termos conseguido um corpo estável de técnicos na Câmara de Timor-Leste. E, portanto, o que acontece é que aqueles tais técnicos que foram num primeiro momento recrutados e que foram recrutados há alguns anos, receberam formação, é verdade que sim, portanto houve um esforço forte na formação daqueles técnicos e foi possível, penso que na esmagadora maioria, numa larga percentagem, mantê-los a trabalhar na Câmara de Timor-Leste e, portanto, não desperdiçamos o esforço que foi feito, o investimento que foi feito naquela formação. Neste caso, nós, antes de realizarmos as ações de formações, nós propomos para a PFMO, seria melhor que fazer uma ação de formação com uma matéria, mas divide para duas partes. Parte de manhã para metade dos auditores e parte da tarde para metade dos auditores. E depois assim, após as sessões de formação, quando chegamos na sala, tentamos fazer discussões e tentamos fazer discussões, também informamos entre nós os benefícios e também se tivemos dúvida, então no dia seguinte podemos colocar essa dúvida para o formador ou formadora. De assinalar que as turmas eram compostas por técnicos e dirigentes da própria Câmara de Contas e que, apesar de estarem todos ali misturados, percebia-se que havia espírito de corpo profissional entre eles. Este acesso, isto eu falo da minha experiência, um acesso completo, uma conversa sincera, não é? Portanto, do ponto de vista, seja técnico, seja das vivências institucionais que existem, realmente permite-nos trabalhar com graus de certeza. E também há aqui uma questão importante e eu penso que isto então é crucial para o sucesso deste tipo de assessorias, que é nós podemos ter um conhecimento técnico superior em determinadas áreas, podemos ter uma experiência profissional mais longa, mas a realidade é quando nós chegamos a um país, as especificidades de funcionamento das instituições e as lógicas de interpretação legislativa e administrativa, essa matéria está na posse de quem lá está. E, portanto, o tempo que vai demorar a curva de aprendizagem do assessor vai depender muito da vontade e do empenho de quem lá está em fazer essa transmissão. E realmente eu beneficiei muito disso. Eu tive, penso que uma curva de aprendizagem mais reduzida, porque as pessoas que lá estavam estiveram dispostas logo de início a começar a trabalhar comigo e partilhar o conhecimento que eu precisava para começar a operar. Provocou um impacto, uma impressão muito positiva, foi o interesse dos formandos pelas matérias que nos propusemos a apresentar. Até a disciplina em sala e a concentração que eles revelaram e, ao mesmo tempo, a dinâmica que se criou entre a parte dispositiva e alguns casos práticos que nós levamos e que geraram muitos e bons momentos de diálogo. O Tribunal de Contas de Portugal tem fortes laços com os países, com as outras instituições superiores de controle de língua portuguesa. E foi neste âmbito destas parcerias regulares que temos que surgiu a possibilidade de cooperarmos mais fortemente com a Câmara de Timor-Leste, que estava a dar os seus primeiros passos e que precisava urgentemente de apoio. O contexto muito específico e o ambiente de gestão administrativo que os rodeia, portanto, o auditor tem que atuar em relação a outras entidades da administração pública e a outros colegas, funcionários públicos e, portanto, ele tem que aplicar e usar as ferramentas adequadas àquilo que vai encontrar e, portanto,
se também nessas entidades se confrontar com insuficiências no domínio da proficiência quantitativa ou até da organização dos registros. Portanto, ele não poderá fazer muito mais além do que se não adaptar-se a esse tipo de condições. E, portanto, eu diria que, em termos de ambiente geral, não é? E considerando as especificidades do contexto em que eles atuam, não se podia pensar em instrumentos muito mais sofisticados, não é? Sob pena de não produzirem resultados úteis. Gostaria de dar um exemplo concreto sobre a auditoria que nós fizemos e já foi aprovado no ano passado, tem a ver com responsabilidade financeira. E nesta auditoria nós tivemos através da formação, nós podemos aplicar uma questão que tem a ver com a relevação da responsabilidade financeira. É muito importante, porque não é só formação na sala, mas vemos diretamente os documentos. E quando estamos numa unidade da verificação interna de contas lá, elas estão a fazer uma verificação interna de contas às empresas públicas, que atualmente também estamos a fazer esta verificação. Então, com esta partilha de conhecimentos e vemos os documentos diretamente, damos a nova ideia e como fazemos a verificação interna de contas. Quando os técnicos vêm a Portugal, é-lhes que feito um programa específico onde procuramos que eles estejam a trabalhar com pessoas das mesmas áreas, portanto não vão trocando, vão passando por vários departamentos do Tribunal e vão recolhendo vão tendo uma visão também de conjunto do funcionamento do Tribunal, que depois poderão exportar, se for caso disso entenderem positiva, para lá. Também se criam outro tipo de laços, não só com aquele formador, mas com várias pessoas, que faz um bocadinho parte daquela cooperação que muitas vezes o nosso Presidente chama de cooperação invisível. Quer dizer, ela não está refletida em nenhum documento, mas perdura para além daquela cooperação normal, porque se mantém no dia-a-dia. Eles têm uma dúvida e, como estiveram aqui e falaram com alguém de um departamento que eles sabem que pode ter aquela resposta, contactam-nos e têm essa resposta. Desde o início da Câmara de Contas, temos assistentes técnicos financiados pelo Camões. Depois, 3, 4 anos, o Tribunal também contribui para a assistência técnica, mas pronto. Com a cooperação do PFMO, tem vindo mais assessores para contribuir, né? Então, os assessores é importante para acompanhar juntamente com os auditores num projeto, num trabalho. Isso tem um valor muito maior, né? Quando trabalham juntos dentro de um projeto. Na parte de análise, quando o meu superior pediu-me para fazer uma informação e depois li um ofício ou documento e não completei algumas análises, então esses assessores deram-me a sugerir, recomendaram, deram recomendações e depois corrigiram melhor, fazer assim para ficar mais melhor e a tua informação fica mais clara. Eu penso que este acompanhamento de longo prazo, não é, que é feito e de uma forma diária e completa, não é? Portanto, são 8 horas por dia. Portanto, nós passamos o tempo completo a trabalhar na instituição. Portanto, permite uma transmissão de conhecimentos de forma mais efetiva. Portanto, há um acompanhamento completo dos processos. A preocupação que eu penso que este tipo de projeto teve foi, efetivamente, a transmissão de conhecimentos e não a substituição. A assessoria que é feita é, digamos, a nível de segundo grau,
Ou seja, o trabalho é produzido pelos técnicos, é revisto por uma chefia de primeiro grau e depois os assessores intervêm a terceiro grau, não é? Uma revisão de segundo nível. Não se procura que se vá lá fazer o trabalho, procura-se que se vá lá assessorar e rever o trabalho que é feito. A maioria de cada unidade já conseguimos trabalhar sozinho. Neste momento nós sem apoio técnico, aliás, sem assessor internacional nenhum, mas conseguimos encarar os trabalhos da Câmara de Contas